Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio Então Tá Ponto Pode. Acabamos de gravar com a Patrícia, claro. O episódio foi ao ar semana passada, episódio número 3, e hoje estamos aqui, como tudo é gravado, né? Nós estamos dando continuidade e os episódios gravados, eles foram em homenagem ao mês da mulher. E quando nós paramos para fazer uma avaliação, percebemos que cada episódio tem muito a ver com a nossa história. E como já existe um pedido, comentários frequentes para a gente poder falar um pouco dessa história que reúne Ednete, Michele, Nafis Corretora, essa história de sociedade que deu certo. E ao perceber, nessa avaliação que nós estamos inseridos nesses episódios, nós estamos aqui, então, decidindo que o 4º episódio vai falar da nossa história de sociedade. Não é verdade, Nete? É verdade. A gente fez uma retrospectiva desses 3 episódios e a gente se viu muito dentro deles, né? Com histórias de superação, falando sobre finanças, falando sobre... situações também de uma cuidar da outra, doenças, de cuidado, que podem de proteção, verdade. Exatamente. Então, e aí, vou até deixar ela começar, porque, como fundadora da empresa, aquela que colocou o primeiro tijolinho, tem muito a contribuir. Nós começamos lá o primeiro episódio com a Fabiola Saqueto, que veio falar dos 4 temperamentos que todos nós temos. Achei um conteúdo, assim, de muita relevância, que me agregou bastante conhecimento. E o que você acha que esse episódio tem a ver com a nossa história? Gente, tem tudo a ver. E não só com a nossa história, com a história de vocês também, né? Por quê? Quando eu conheci a Michele Mega, nós nos conhecemos na faculdade. Eu já tinha Nafis Corretora há alguns anos e nos encontramos lá na sala de aula, né? E o que me chamou a atenção na Michele, para trazê-la para a sociedade, foi o diferencial que eu percebi nela. Mas o primeiro contato, ele não foi, né, Mia, assim, muito amistoso. Não foi muito amistoso a nossa primeira relação. Por quê? Lá na faculdade, os professores, né, ficam dando aula. E eu comecei a perceber que a Michele ficava muito no telefone, mesmo na hora que o professor estava explicando a matéria. E aquilo me incomodava muito. Fala aí, Michele, um pouquinho. Pelo amor de Deus, não eram todas as aulas, não, gente. Não era pontual. Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte, veja bem. O interessante é o que ela fazia na hora que ela estava na aula. Que não era curiosa. que não era nada. Tinha a ver com isso? Que não era nada do que eu estava pensando, né? Fala aí, Michele, o que você ficava fazendo? Eu trabalhava com seguro. Cliente tinha sinistro. Se eu via ali na tela do celular que era um cliente, ou eu pedia licença, saía da sala, ou se eu via que tinha oportunidade de atender ali mesmo, eu virava para o cantinho e ficava desembaraçando ali a situação, orientando o meu segurado, que teve um sinistro, que teve alguma particularidade naquele momento. Exatamente. Só que euzinha não sabia disso. Caxias. Caxias que sou, eu acho assim, né? Estar na sala de aula, você está lá, você tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo lá. Mas essa atitude da Michele só me foi revelada depois, quando nós tivemos a oportunidade, na hora lá do centro de vivências, né, no intervalo, de conversar um pouquinho. E eu, obviamente, curiosa como sou, fiz a indagação para ela. Perguntei, o que você tanto fica fazendo no celular na sala de aula? Porque aquilo me incomodava. E ela, quando ela me falou o que ela fazia, aquilo me chamou muita atenção. Fez ela se apaixonar. Quero essa verdade, menina. Eu fiquei realmente impressionada, por quê? Existem funcionários e funcionários. E o funcionário, geralmente,
ele atua muito no horário dele de trabalho. E esse foi um diferencial que eu vi na Michele naquele momento. Porque mesmo estando na sala de aula, e ela que pagava a faculdade dela, né? Ou seja... Ou tentava pagar, que eu não tinha dinheiro nem para pagar, você sabe disso. Isso aí seria um outro podcast, tá, gente? Né, Michele? E aí eu comecei a observar, né, que ela tinha alguns diferenciais como uma boa funcionária. E, obviamente, eu também, como uma empreendedora visionária, comecei a sondá-la com o objetivo de trazê-la para trabalhar comigo na minha corretora. Então, aqui eu quero deixar para você, assim, primeira observação que uma empresária fez de uma pessoa que nem era do rol de relacionamentos dela. Essa pessoa entrega mais do que ela é paga para entregar. Pegou essa visão? Exatamente. Você que hoje atua em áreas específicas, como vem sendo a entrega dos seus resultados? Tá, vamos prosseguir. E eu? O que será que é a impressão que eu tive dela? Fala aí, então. Eu não sou no meu perfil, assim, muito de levar pela primeira impressão. Nunca fui, né? O primeiro encontro, Mas a Ednete chamava atenção. Porque ela, grande, perua, ela tinha esse perfil, né? Mas pra mim, tranquilo. Um dia a gente tomou um café juntos na cantina. E aí eu vi que ali existia um grande coração. Nasceu uma amizade. Dessa amizade ela me convidou para trabalhar. Nessa época, a NAFES atuava muito na parte de seguros para atender servidores públicos, né? Então, ela, inclusive, já tinha por hábito rodar o estado todo com esses tipos de seguro de vida, seguro prestamista e alguns outros nessa área. E ela falou, Michele, eu gostaria de desenvolver um setor novo dentro da corretora, que é para atender público de modo geral, seguros privados, assim, né? E eu gostaria de convidá-la para vir trabalhar. Eu pensei um pouco, porque eu já estava envolvida num projeto de uma corretora, mas, como esse projeto ele não estava indo bem, eu fui trabalhar com a Ednet. Importante. No primeiro momento, na primeira abordagem, né, ela não cedeu para ir trabalhar comigo. Por quê? O perfil da Michele, apesar dela ser, assim, né, com seus diferenciais, ela Ousada, era ousada. Exatamente. Ousada, ela é muito conservadora ao mesmo tempo. Então, como ela estava trabalhando naquela corretora e não tinha nem tanto tempo, e ela tinha entrado num projeto, e um projeto novo também, ela, naquele primeiro momento, não aceitou a minha oferta. Achei uma oportunidade espetacular. Poxa, ela está confiando a mim um setor novo, né? Aquilo encheu meus olhos para eu poder aplicar tudo que eu vinha aprendendo na faculdade. Estava começando no mercado, muita sede, eu tinha muitas ideias. Então, mas eu estava já inserida no projeto. E aí eu fiquei ainda mais um tempinho querendo conhecer ela melhor, conhecer a empresa dela melhor. Aí é uma outra questão. Para você que faz entrevista nas empresas, você é escolhido ou você escolhe? Porque os melhores colaboradores escolhem onde querem trabalhar. E eu entrevisto muitas pessoas, a NET entrevista muitas pessoas, a gente percebe isso. É tão gostoso quando a gente recebe lá na empresa para fazer uma entrevista. Está aqui, por exemplo, conosco o Marcelo, que foi contratado há pouco tempo para o marketing. E eu lembro da Nosso entrevista mascote, dele. né? O mais novo. Tem quanto tempo, Marcelo? Quantos meses? 4 meses. 4 meses. É o nosso mascote. Então, e eu lembro quando eu fui fazer a entrevista dele, o cara já sabia tudo da NAFES Corretora, já tinha entrado no site, já tinha entrado no Instagram, sabia da nossa cultura, dos nossos valores, missão, visão. Ele trouxe o portfólio de produtos que ele já tinha atuado. Então, isso para mim eu valorizo. Agora, se você pega uma pessoa que o currículo está desatualizado, que é cheio de limitações, então isso prejudica. A minha dica aqui é para você que está talvez procurando emprego e para você que está também fazendo entrevistas. Você, bem preparado, pode escolher onde quer trabalhar.
É verdade. Eu saí da entrevista já tendo certeza que eu não falei para ele, é claro. Eu ainda tinha duas, né, Marcos? Marcos entrevistou comigo e nós tínhamos ainda duas pessoas. Falei com ele, ó, até amanhã eu te dou resposta, eu ainda tenho mais duas pessoas, mas eu já saí com a certeza. Ainda falei, Marcos, desmarca as outras duas, que é com o Marcelo que nós vamos ficar. Então, essa é uma outra sugestão. E aí, comecei a trabalhar. Você quer falar alguma coisa ou posso começar com a história? Por favor, né? Depois eu aqui falo muito. Mas aí, gente, o que aconteceu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E Michele veio trabalhar comigo. E ficou trabalhando comigo algum tempo no projeto novo que nós tínhamos implantado também na corretora. Só que com o tempo, né, a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando os planos, é normal que isso aconteça, e a gente começou a ter um outro tipo de relacionamento. Michele, então, não quis mais trabalhar como CLT e me pediu uma oportunidade de trabalhar de uma forma diferente. E aí nós começamos a trabalhar, né, como produtora que a gente chama no nosso mercado, né, Michele? Exato. Então, aqui, ela entrou num outro tópico, posicionamento. Saber se posicionar é essencial para qualquer profissional. Não importa se ele é empresário, se ele é consultor de vendas, se ele é um executivo, para qualquer área eu tenho que saber me posicionar. Ela me convidou, eu aceitei, ela assinou a minha carteira. Eu fiquei por 1 ano trabalhando como CLT, até que depois de muito pensar, entendendo aonde eu gostaria de chegar e percebendo o potencial de uma empresa que, apesar de na minha área, a carteira que eu vinha desenvolvendo está no início, mas que eu acreditava e quis colocar força, eu chamei ela para conversar e falei, olha, a partir de hoje, eu gostaria que você desse baixa na minha carteira. Hã? Mas como assim? Tá tão bom o trabalho, você não vai mais trabalhar comigo? Falei, não, eu vou continuar. Mas eu quero, a partir de hoje, trabalhar por conta própria. E ela ficou muito preocupada. É uma coisa que nós temos dentro dessa questão dos temperamentos, né? Eu sou colérica, muito avançada, ousada. Ela já é mais sanguínea, já é mais coração. Como a Fabiola usou o termo lá, né? Ela é a purpurina, por onde chega brilha, né? Então, nesse momento, eu falei, fiz uma proposta para ela. A partir de hoje, eu quero viver de comissões. Tudo que eu vender, você vai tirar os impostos, você vai dividir por 2. 50% seu, 50% meu. Topa? Ela falou, você é louca. Você vai começar do zero, porque o que você vendeu até agora fica para a corretora. Você era funcionária. Você tem certeza? Você mora sozinha. E eu morava eu e mais 6 amigas. Trabalhávamos de dia, todas faziam faculdade à noite e dividíamos a nossa casa, as despesas lá em Campo Grande. E assim eu comecei. Penei, viu? É verdade, que decisão! Gente. Foi muito difícil, porque nem tudo também são flores, né? No início, não foi fácil. Né? Porque você ter um salário, você tem uma comodidade, você sabe que se você produzir e se você não produzir, no final do mês, você vai receber o seu salário. Então, são assim, situações que você precisa pensar a respeito, né? A gente não está aqui para incentivar isso, mas depende do potencial seu, do que você acredita. Porque no início não foi fácil, mas com o tempo foi valendo a pena. Por quê? Porque existia aquela situação de que agora a pessoa produz para ela e ela precisa correr atrás do prejuízo. E aí fica muito mais sério a relação. Né, construir uma carteira do zero não é fácil, tá? E aí eu tinha os meus compromissos financeiros, eu passei a depender exclusivamente de comissões. Graças a Deus, a NET, ela sempre foi para mim um apoio. Acho que é por isso que a nossa sociedade, ela vai além do negócio, né? E ela sempre me estendeu a mão em diversas situações. E eu digo para você, assim, que para mim o meu maior desafio foi ter que tomar a decisão entre continuar a faculdade e parar. Chegou um momento que eu já estava 6 meses de mensalidade atrasada, sem dinheiro para fazer a rematrícula. Eu tinha que quitar o semestre passado. Conversei com o coordenador do curso, uma pessoa também maravilhosa, conhecia a minha história. E ele falou assim, Michele,
eu tenho uma única alternativa para você, cara, mas ela é um pouco humilhante. Se você quer tanto se formar e te interessar e você tiver coragem, vai por esse caminho, porque eu não enxergo outro. Eu chegava para cada professor, falava para ele que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e ele ia precisar inserir o meu nome a lápis no final da pauta, responder as chamadas e as notas, para que no futuro, quando eu pudesse quitar, eu poder ter o meu diploma. E foi assim que eu me formei. Eu fiz faculdade sem ter dinheiro. Verdade. Até o dia que eu pude, ao ter constituído a minha carteira, colocar a minha vida financeira em ordem e ter o prazer de voltar a receber um certificado, fazer uma pós-graduação dignamente, sem que os outros soubessem que eu não tinha dinheiro para pagar e que o meu nome estava na pauta a lápis, porque não podia ter caneta, entendeu? Então, aí aqui eu quero também fazer uma outra pergunta. Qual o preço você precisa pagar para chegar aonde você deseja? Qual é o preço da sua vitória? Você está disposto a viver até momentos de precisar se humilhar para você alcançar? E é verdade, foram dias difíceis, momentos difíceis que a Michele passou. Eu sempre estava do lado, muitas vezes também ajudei na faculdade, em relação à parcela, com vale transporte, levar em casa, na casa de mamãe para almoçar. Na formatura também foi, né? Verdade. Pagou acho que a cota de tudo, formatura. Né? Verdade. A festa de formatura. Eu ia para os congressos, sempre levava a Michele junto comigo, independente, né, dela estar como produtora, e pagava todas as despesas, porque a nossa relação, ela, na verdade, nunca foi uma relação de funcionário e empregado. Empregado e patrão. A relação nossa sempre foi uma relação de amizade acima de tudo. E eu tinha muita admiração pela garra da Michele de trabalhar, de correr atrás para conseguir atingir os seus objetivos, né? E eu dava uma força a ela porque eu via um pouco da minha história também, que eu não vou estar contando aqui, eu estou só simplesmente, né, da NAFES em diante, mas eu também tenho a minha história de 18 anos para trás. Mas eu via a Michele muito na minha história do passado, então eu estendia a mão e ajudava, e aí as coisas foram crescendo, porque eu acho assim que a oportunidade você dá para aquelas pessoas que realmente valem a pena. E ela falou uma coisa que é importante, né? Não existiu, na prática, um relacionamento de patrão a empregado. Eu percebia isso vindo dela. Realmente, ela enxergava tanto potencial em mim que ela me dava essa liberdade. Ela sabia que eu não estava brincando de trabalhar. E aí, os resultados da pequena carteira que ia se formando foi algumas vezes assunto de reunião para dizer, olha, ela não está performando, vamos dispensá-la. Mas o que me segurou na empresa, mesmo sem ter resultado? Para mim, como ter a gerente é uma coisa, né? E você ser dono, você tem a palavra final. E o que eu via na Michele era a perseverança dela, a disposição dela de correr, de ir atrás do sonho dela, de prosperar e de vencer. Então, isso fazia muita diferença. Mesmo que ela não batia as metas dela, eu dava oportunidade, porque eu acho que mais do que você bater as metas, é o seu desempenho com o trabalho que você faz. Se a pessoa, às vezes, não bate a meta, mas porque ela faz corpo mole, é uma coisa. E isso eu sempre valorizei muito. Agora, quando a pessoa não bate a meta, mas se ela deu o melhor dela,
Isso aí, qualquer patrão ou qualquer parceria sempre vai ser levado em consideração. Pelo menos para mim sempre foi. E isso fez toda a diferença. Porque eu perseverei, ela perseverou e um belo dia tudo mudou, né, Michele? A virada começou, mas não foi da noite pro dia. É Foram verdade. 8 anos. Olha, em 2003 eu entrei na empresa. E aí, em 2008 que eu me tornei só 3, 4, 5... 2003 eu entrei na empresa, 2004 eu pedi conta. Não, acho que você ficou uns 2 anos. Não, fiquei 1 ano, já olhei na minha carteira. 1 ano eu pedi conta, eu fiquei 2004, 5, 6, 7, 8. Deu quantos anos aqui? 2003, 4, 2003, 5 4. anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Emoção. 5 anos. Até chegar no ponto que eu nem havia, assim, pensado com tanto ênfase, assim, de uma sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dessa primeira etapa dessa história, que eu espero que fique para você, essa mensagem de que quando a gente tem um sonho, Deus coloca pessoas no nosso caminho para ir sendo esse apoio que a gente precisa na hora certa. Na vida é assim, nem tudo dá certo, mas nem tudo também dá errado. Você vai se apegando ao que é bom e usando isso como degrau para ir corrigindo o que precisa ser corrigido, melhorando o que precisa ser melhorado. Para mim, o sentimento que eu encerro essa primeira etapa de história é: eu preciso honrar essa mulher, assim como ela vem me honrando. E foi o meu marido que me apresentou o produto que a empresa dele contratou, e aí eu achei aquilo, assim, uma oportunidade de negócio grande, inovadora, e principalmente que tinha necessidade de mercado. Quanto custa um tratamento odontológico? Por uma pequena necessidade, ele vai fazer essa série de tratamentos. Opa, me dá isso aqui que eu preciso conhecer. Peguei a carteirinha dele, entrei no sistema, olhei tudo, chamei ela, fomos para São Paulo e aí nós tínhamos um novo produto. Quando eu descobri o plano odontológico, olha só, hein? Nós fomos para São Paulo, começamos a trabalhar. Lembra das listas amarelas? Quem é que lembra? O livro. Quem nunca usou ela para encontrar um telefone ou um cliente? Então, eu peguei essas listas amarelas que eu usava para fazer telemarketing, né? Para conquistar clientes. E aí falei assim, Santa Rita de Cássia, por favor, me dá a primeira empresa que eu vou fechar o meu primeiro grande contrato. Porque eu já estou cansada. Isso já era 2008. Não, 2006. Eu fechei o contrato lá no dia 21 de maio. 21 de maio de 2006. Pode olhar que eles são nossos clientes até hoje. Tem essa data. Dia 22 é dia de Santa Rita, tá? Ele foi assinado no dia 21 de maio. E eu falei com ela assim, eu tô cansada de trabalhar pequenos contratos, que a maioria dos restaurantes e seguro de carro, pessoa física, eu queria entrar nesse mercado de pessoa jurídica. Por favor, me dá o nome de uma empresa que eu vou ligar e vou conseguir fechar um contrato grande. Abri a lista, fechei os olhos, aí fui lá com o dedinho. Adivinhem o nome da empresa? Hospital Santa Rita. Hospital Santa Rita de Cássia. O quê? Não, é coincidência demais. Eu fiquei espantada, assim, né? Eu falei, bom, mas é a fé, vamos lá. Liguei, conversei com a moça do RH, expliquei o produto. Ela falou, nossa, que interessante. Não sabia que já existia plano odontológico. Vem aqui, vamos conversar. E aí, no dia 21 de maio de 2006, nós fechamos esse primeiro contrato dessa primeira grande empresa, que hoje é um dos melhores hospitais aqui do nosso estado, está conosco nesse mesmo contrato desde então. Graças a Deus, foi o meu primeiro grande contrato. Do Hospital Santa Rita para cá, eu comecei só a fechar empresas, planos empresariais. Porque, olha o meu pensamento, se eu tiver que fazer 10 contratos de pessoa física, eu vou ter que conquistar 10 clientes. E aí, quantos porta a porta eu vou ter que fazer para chegar a esse número? Quantos telemarketing eu vou ter que fazer para ficar ligando para amigos e indicação para alcançar 10 contratos de pessoa física? Mas se eu começar a abordar contratos de pessoa jurídica, em um contrato eu vou fechar muitas vidas, muitas pessoas, um volume muito maior. Esse foi o pensamento que eu tive.
E aí eu comecei desde então focar os fechamentos todos em pessoa jurídica, que hoje é o nosso foco. Nós temos uma carteira que é muito especial, de longa data, que é a nossa carteira de auto, de seguros de vida, residencial, que é de pessoa física. Mas o nosso carro-chefe são contratos empresariais. É verdade. Mas lembrando aqui também, Michele, que trabalhávamos contratos pessoa física, mas também trabalhávamos contratos pessoa jurídica. Porém, o nosso foco era o PME. E o PME é até 29 vidas. Então, aquilo ali não supria a necessidade, né? Como a Michele disse, você fechar um contrato de 29 aqui, um contrato de 29 ali, uma vida, tanto é que a gente trabalhava para o Sindibares, visitava os bares, restaurantes, e ali não era só uma vida, né? Era 5, 6, 10, 15, mas que não atendia a expectativa. E, a partir do momento que a gente começou a trabalhar contrato pessoa jurídica, né? Que aí a gente fala são contratos acima de 30 vidas, e aí tem a partir de 100 e vai por aí, 1.000, 2.000 e tal, a gente começou a ter gastar menos energia, né? E conseguir mais resultados. E foi assim que a gente fazia. E eu, apesar de fazer parte lá da empresa do administrativo financeiro, eu sempre estava fazendo as visitas junto com a Michele. E aí a gente acabou sendo chamada no mercado como as meninas do odontológico. Então, aonde a gente chegava, principalmente dentro do nosso mercado, né, encontrávamos outros corretores que trabalhavam em outros ramos, a gente já era conhecida como as meninas do odontológico, porque a gente atuava muito fortemente nesse produto. Mas, claro que não perdendo a oportunidade, já que nós estávamos em contato com o RH, de trabalhar o seguro de vida, de trabalhar o plano de saúde, que naturalmente foi sendo incorporado, né, no nosso segmento, até chegarmos a ser especialistas de benefícios como somos hoje. Fizemos faculdade de pós-graduação na área de gestão de seguros e aprendemos muito sobre o nosso mercado, começamos a investir em congressos, começamos a perceber como que as corretoras nos estados mais evoluídos, o que elas tinham de diferencial para trazer como modelo, e fomos performando a corretora dessa forma e principalmente com a nossa essência. E essa essência, Michele, sempre foi de entregarmos mais do que o cliente esperava. Sempre. Por quê? Porque até hoje a Nafis Corretora ela se destaca no mercado porque a gente entrega muito mais. Quem é cliente pode dizer isso, né, Michele? Porque a gente tem que surpreender o cliente. E isso não é só da boca para fora, porque isso é uma coisa que todo mundo fala. Você tem que vivenciar isso. E muito mais do que isso, você tem que ter uma equipe preparada, porque não adianta só você trazer o negócio, que não é fácil, mas você também tem que manter. E para isso você tem que ter uma equipe também especializada para conseguir continuar a manter esse cliente na empresa. E esse é um dos nossos diferenciais. Além de saber tratar a sua equipe de forma diferenciada. Hoje, graças a Deus, nós temos na empresa funcionários que têm 15 anos, como o Thiago Guedes, que é o nosso funcionário mais velho. E eu quero até prestar essa homenagem aqui também a ele, que ele é um dos nossos assim, funcionários mais dedicados, que faz toda a diferença no nosso time. Mas saber tratar, né, o colaborador como ser humano. E isso sempre foi muito acolhedor e trouxe diferença na nossa vida e na nossa empresa. Então, essa história aí foi o que vem somando a nossa sociedade, porque agora sim nós vamos falar. Até aqui, eu sou colaboradora da Nafis Corretora. Até que eu, ao perceber que angariar empresas maiores davam resultados melhores, um dia eu coloquei uma meta. Hoje eu vou fazer, não lembro o número exato, mas 50 telemarketings. Era sexta-feira. E aí, quando chegou da 4h30 da tarde, o pessoal começou a sair, tchau, 5 horas, tchau. 6 horas, e eu ainda não tinha concluído, faltava 18 horas, faltavam uns 5 telefones ainda para concluir. Eu falei, não. Era quase 18, não era ainda.
E eu falei assim, eu vou bater a meta. Nem que o dia já não tinha sido legal, eu não tinha tido nada de resultado, era sexta-feira. Você tem aquela, como é que fala? Porque acaba te impulsionando, todo mundo indo embora, é sexta-feira, sextou pra lá, sextou pra cá, e você vai ficar ali sozinha, trabalhando numa lista que não tá dando resultado. Mas eu falei, não, eu falei que eu vou fechar 50, eu vou fechar 50. Então, vou sair daqui, falta só 5, eu concluo assim. Objetivo, né, gente? Ter um objetivo e ir até o final. Agora, segura essa. Era 18 e pouquinho, tá? Eu liguei pro telefone e aí o gerente atendeu a ligação, o gerente de RH. Falei com ele sobre o motivo que eu estava ligando, para falar sobre planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, o que eu chamava de pacote RH. Tudo que o RH precisava na área de benefícios. E aí ele falou assim, olha só, Michele, eu sou gerente de RH, eu atendi a ligação porque o meu setor todo já saiu e eu achei que pudesse ser alguma demanda da diretoria. Mas, coincidentemente, nós estamos sim contratando, né, planos de saúde, estamos na época estamos na época de renovar o plano de saúde e nós estamos cotando para o mercado. Faz o seguinte, vou te deixar o meu e-mail, você me envia essas informações que na segunda-feira eu já autorizo as meninas te enviarem. Fiz isso, gente. Na segunda-feira deu tudo certo, ele me enviou as informações, cotei no mercado e nós fechamos Nós estávamos depois indo para São Paulo fechar este que foi o meu primeiro contrato, então, milionário aí de valores, né? Fechamos o primeiro contrato, né? E engraçado que nessa época a Michele estava muito em cima do muro ainda. Cansada. Ela estava cansada de, como eu falei para vocês, ela sempre teve muita disposição, né, para correr atrás dos objetivos dela. Mas isso é tudo no seu tempo certo, vamos dizer assim, né? E ela já tinha até chegado à conclusão que talvez ela não iria continuar mais a Naves Corretora, que ela iria sair. E ela estava lá nos seus últimos, digamos assim, no seu último fôlego, para tentar se manter e reverter a situação ou partir para uma nova fase da vida dela. E foi justamente depois das 18 horas, em uma sexta-feira, aonde ela poderia ter tido um outro tipo de postura, decisão, né? Que ela conseguiu fazer contato com um gestor que era decisivo, né? No RH de uma grande empresa. E a gente conseguiu, dessa forma, trazer... Aliás, foi dessa forma que eu trouxe a Michele para a sociedade, porque até então ela era uma produtora independente. Quando ela fechou esse contrato, ela, então, conseguiu chamar ainda mais a minha atenção e eu fiz a parte de investimentos financeiros, né? Porque aí nós tivemos que ir para São Paulo, ficamos 15 dias lá, tivemos que fazer a implantação, começamos a dominar todos os processos, todas as etapas. Eu não, né? O mercado, os nossos parceiros, os nossos fornecedores costumam dizer que nós somos uma mini operadora, porque nós nós dominamos todas as etapas do processo do mercado que nós atuamos. Não só pelo lado de ser corretora, mas como também de ser operadora. Nós temos o nosso pós-vendas, que atua como se fosse um pós-venda de uma operadora. E dessa forma surgiu, então, a oportunidade da Michele se tornar sócia da Naves Corretora. E aqui eu queria fazer 2 observações. Primeiro, até aqui eu não era sócia, eu era uma vendedora. Produtora. Exato. Eu vendia, e eu quero falar para você que também é vendedor e está cansado de dar murro em ponta de faca, como eu costumo dizer. Estou vendendo, estou dando murro em ponta de facas. Na verdade, é comum o cansaço chegar, você ficar naquela estafa, mas eu ainda não tinha concluído. E olha só uma outra observação, abriu meu coração, falava para ela minhas dores. Ela sabia o que eu estava sentindo, ela sabia que eu estava tentando, mas se eu não conseguisse, eu não ia continuar, manter, porque a carteira ia bem. Mas eu vou ser sincero para vocês, chega um momento da vida que a gente precisa fazer decisões, não é verdade? Será que eu queria continuar trabalhando por conta própria? Enfim, tomei a decisão de não sair na sexta-feira,
consegui fechar esse contrato, consegui não na primeira pessoa, porque eu nunca fechei uma vida naquela empresa sozinha. Eu até abro o caminho, encontro o cliente, mas quem sempre esteve comigo foi a minha sócia, os meus colaboradores, que me ajudam desde a cotação até a implantação, passando pelo pós-vendas, pela fidelização, pelo reajuste. Como ela disse, nós temos uma equipe completa que domina todas as etapas. E foi dessa forma que nós implantamos esse primeiro contrato, que aí trouxe pra gente uma outra realidade de sociedade, né? É verdade. Tem até uma musiquinha. Na verdade, a gente não era sócia, né? Ela era uma produtora independente. E eu vendo que a gente já tinha fechado aquela parceria, nós já tínhamos um tipo de contrato que era como se fosse uma sociedade informal, devido à forma que nós tínhamos negociado, era a hora de trazer a Michele para a sociedade de fato. E aí eu convidei ela para trabalhar comigo na sociedade, sendo sócia da NAFES. Porque é natural que uma pessoa, depois que fecha um determinado contrato, mesmo que nós tínhamos um acordo, né, no futuro, com uma nova vida financeira, com novos recursos, ela poderia, obviamente, pensar, vou agora seguir a minha carreira solo. E eu também, como uma pessoa visionária que sou, obviamente, falei assim, vou agora propor à sociedade, porque dessa forma a gente, né, vai estar mais unida ainda e podendo trabalhar com o mesmo objetivo como a gente sempre teve. E foi assim que ela veio para a sociedade. Visionária. Visionária mesmo, porque vocês podem ver que ela só me convidou para ser sócia depois que o resultado chegou. Entendeu? Claro, Isso né, gente? Isso é importante para você que está, né, na função de dono do próprio negócio, né? Afinal de contas, nem tudo que reluz é ouro. Sociedade, ela é importante, mas a gente sempre vai considerar o que a outra pessoa pode entregar. Porque se a pessoa não traz resultado, ela não tem, né, aquele valor que ela teria se ela entregasse. Então, essa foi uma forma, ela conquistou isso. Não foi uma forma que eu trouxe ela para a sociedade por pena, por isso, aquilo, não. Ela conquistou aquilo. Ela passou uns trancos e barrancos. O que me chamava a atenção dela era a perseverança dela. E isso fez toda a diferença na vida da Michele em relação a mim. E por isso que eu, na hora certa, eu trouxe ela para a sociedade. Porque, apesar de ser visionária, eu também sou estrategista. Soube reconhecer, né? Ela é ótima em reconhecimento, isso é verdade. Mas, gente, chegando aqui, eu quero fazer agora um paralelo com o que nós tivemos nesse mês de março de conteúdo. Se vocês quiserem, está aqui o link na descrição, né? É só entrar, tem o primeiro encontro, onde a Fabiola Saqueto falou dos 4 tipos de temperamentos. Eu e a Nete somos totalmente diferentes no jeito de ser. Eu sou mais despachada, mais ousada. Ela é mais analítica, calculista. E aí, quantas vezes a gente ouve dizer que sociedade não dá certo, que sociedade é ruim. E aí, às vezes, a pessoa fica lá sozinha, cuidando de uma empresa que poderia crescer absurdamente, porque ela não está disposta a separar um tempo dela para poder entender os 4 tipos de temperamentos e até salvar sua empresa, salvar o seu casamento, salvar suas amizades, que dependendo do jeito que ser, quantas vezes eu fui casca dura, casca grossa que fala? Casca grossa. Sim, gente, não, né? E quantas vezes a gente senta para conversar e ali as ideias são diferentes, não batem. Quantas vezes eu quero ir pro lado direito, ela quer ir pro lado esquerdo. Então, só que nós fazendo uma observação, um comparativo com o mercado, qual a diferença da nossa sociedade para o que a gente costuma ver por aí? Nós temos muito respeito de aceitar a diferença da outra. E a gente sempre busca colocar na balança
quem, pela lógica, está mais com a razão daquela situação? Chegamos ao consenso, na verdade, né? Porque, como a Michele disse, e considerando os 4 temperamentos, eu sempre fui mais... ela mais dominante e eu mais... sanguínea, né? E um pouco fleumática também. E essas questões, assim, sempre trouxe um pouco de conflito. Mas nada que a gente não conseguisse resolver. Porque existe a parte comercial que sempre briga muito com a parte administrativa, financeira, operacional, né? O comercial geralmente quer as coisas para ontem. Só que a parte administrativa, financeira, ela precisa fazer uma análise. E isso é motivo de conflito. Mas, com conversas, com diálogo, a gente sempre chega a um objetivo. E não é à toa, porque o próprio mercado, né? Sempre a gente chega para ir nas palestras, né? Nos encontros de mercado, e as pessoas sempre perguntam, vocês ainda estão juntas? Vocês ainda têm sociedade? Né? Porque a nossa sociedade já dura bastante tempo. 15 anos de sociedade. 15 anos de sociedade, fora os 5 anos que foram, né, entre ser produtora, funcionária. E o que faz a diferença é justamente a diversidade, né? Os conhecimentos que eu tenho voltado para a parte que eu tenho a responsabilidade e eu domino, e os conhecimentos que a Michele tem mais voltados para a área comercial. Então, quando a gente faz essa divisão, fica uma coisa separada e mais fácil de trabalhar. E com isso, né, Michele? A gente já entendeu que a gente se completa. Isso é fato. Exatamente, essa é a palavra. Isto é fato. Então, eu tenho a plena convicção que a NAFES não teria alcançado essas mais de 50 mil vidas, mais essa carteira tão importante na área de seguros, se não fosse pelo trabalho de vendas, mas também pela fidelização que ela atua. Então, eu já tenho essa convicção. E ela também sabe que o trabalho de vendas, ele não é simplesmente entregar propostas. Nós temos hoje uma metodologia bem diferente, por exemplo, de vender plano de saúde. Como que só para fazer um parênteses aqui, como que o mercado vende plano de saúde para uma empresa? Ele vai lá, visita e fala, olha, eu preciso dos seus dados, me dá aqui quantidade de vida, sinistralidade, tal. Vou cotar nas operadoras. Aí leva para elas e vê quem vai oferecer o melhor preço e tal. E leva lá para a empresa e ali inicia. Sabe como nós fazemos? A gente conhece a história da empresa, a gente conhece a realidade de sinistralidade, traz esses números para dentro da corretora, abre e mapeia. Depois nós avaliamos a abrangência, uma série de outras informações, identifica qual é, primeiro, o custo, ponto de equilíbrio cabível para aquela empresa. O perfil, né? Dentro do histórico, identificamos mais uma série de informações que são importantes. Aí vamos até a empresa, falou, olha, esse aqui é o seu diagnóstico. Você concorda que isso aqui reflete a sua realidade? E aí ela sempre fica assim, encontra ali informações que nem ela tinha percebido. E eu falei assim, dentro desse diagnóstico, a operadora que melhor encaixa a sua necessidade é essa. Se eu conseguir nessa operadora esta realidade de custo, de abrangência, de acomodação e tal, você está disposta a fechar com ela? Estou, Michele. Então, me vê uma carta de nomeação, porque aí eu só vou cotar nessa operadora e já levo essa carta. Eu não fico cotando em todas. Quando eu chego uma operadora e peço cotação, é porque é onde temos maior probabilidade. Nós desenvolvemos essa metodologia que é nossa própria, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem como conviver, ser sócia e ter com temperamentos diferentes. Aí nós tivemos a segunda semana que a gente estava avaliando aqui, que foi a Rúbia, que trouxe para a gente o seu case, que representa muito o mercado que nós trabalhamos. A sua história linda, cativante, de quem passou por um momento inesperado de uma doença grave, quando a sua vida estava em plena ebulição ali, né? Tudo acontecendo numa correria, momentos de mudança, casa nova, e aí chega o diagnóstico de uma doença grave. A gente convive com isso no dia a dia. Com muito problemas comum. Inesperados, né? E aí, o que ela teve para amparar ela?
uma apólice com cobertura de doenças graves que pôde apoiar ela financeiramente, podendo ela custear um tratamento com especialistas melhores, com condições que ela não teria se não fosse por isso. Como a Nete disse lá mesmo no podcast anterior, foi uma espécie de salvação para essa situação específica. E nós temos muito disso uma com a outra. Eu busco proteger ela, ela busca me proteger. Ela é minha comadre, foi minha madrinha de casamento. Eu fui madrinha, eu e o Tiago fomos padrinhos também de casamento dela, do Joca. Os filhos dela, quantas vezes a gente já saiu para aconselhamentos. Ela é madrinha da Yasmin. E então a gente mistura mesmo. Ó, eu morei num condomínio, ela foi. Mudei para o outro condomínio, ela foi. Então a gente convive na empresa, a gente convive como vizinhas, a gente viaja junto. Eu vou para casa dela de praia quando ela não está. E aí a gente vai misturando as nossas histórias. Os pais dela, eu estava lá na bodas de ouro de casamento, que alegria o pai dela me chamar como filha, me chamar de filha, minha filha do coração. Olha que alegria. A mãe dela, a gente poder relembrar quantas vezes eu fui na casa da mãe dela almoçar, que eu não tinha dinheiro para comprar o meu almoço. Gente, aí eu quero falar uma coisa aqui que eu lembrei. Eu tenho que falar, Michele. Eu levava a Michele, eu ia almoçar na casa da mamãe, em Vila Velha, e trabalhava lá na Reta da Penha. E a Michele ia almoçar comigo lá na casa de mamãe. E depois que ela terminava de almoçar, eu falei assim, Michele, você quer tomar uma água, um refrigerante? Aí, Michele, não. Eu quero continuar sentindo o gosto dessa comida gostosa. Você lembra, Michele? Lembro. Claro, você sair para trabalhar, você come marmitinha, comida fria que você leva de casa. Vocês não fazem ideia do tempero da dona Yolanda. Eu ia lá almoçar e eu ficava, não quero nem, se eu puder, não vou nem escovar dente. Gente, olha, é verdade. Gente, eu achava tão engraçado. Tempos difíceis. Tá? Não, eu acho assim, eu achava interessante. Não estou falando isso, inclusive, até para, né, quebrar o gelo. Não, para assim, para mostrar a simplicidade, sabe? Tanto assim da minha parte quanto da Michele, né? Eu, assim, a gente tinha uma relação, mesmo quando ela era minha funcionária, mesmo quando depois ela foi minha produtora, mesmo depois que se tornou sócia, a nossa relação sempre foi tratada da mesma forma. Nada se alterou. Porque, por mais que você seja funcionário, produtor ou sócio, é um ser humano. E você tem que tratar com dignidade. E eu acho que isso foi uma das coisas que fez diferença. Não só isso, mas também reconhecer o potencial e dar oportunidade. E foi isso que mudou a minha vida e mudou a vida dela. Porque eu também tive meus altos e baixos. E quando eu tive meus altos e baixos e que eu já estava na sociedade com a Michele, que foi um período da minha vida muito tenebroso, de separação e etc., que eu estou no meu segundo casamento, ela foi um apoio muito grande. E eu também tenho certeza que foi por causa do que nós duas conquistamos juntas, é que eu pude ficar de cabeça erguida e continuar a minha vida com dignidade. E isso eu não posso deixar de honrá-la aqui e dizer que fez toda a diferença. Sabe? Então, eu acho que isso, o respeito, a consideração, o que a gente pode fazer pelo outro, né? Em termos de sociedade, em termos de ajudar o seu funcionário, estender a mão, tratar de forma humanizada, faz toda a diferença. E eu sei que vai continuar fazendo na minha vida, na dela e da NAFES Corretora, porque isso é a nossa essência, né, Michele? Verdade. E tem uma característica que nós conquistamos, e aí eu queria deixar também como dica para você que tem sócio, porque hoje, como nós já temos 20 anos, um pouco mais de caminhada, de 2003 até agora, nessa soma, nós acabamos, eu já sei só de olhar para ela, o que ela está sentindo, o que ela pretende falar. A gente fala que é um casamento, né? Ela me chama de marida, né? Ela tem o marido dela, que ela é casada, tá? E eu tenho meu marido, só que nós somos maridas uma da outra. Porque o que é uma sociedade? É um casamento, aonde são duas pessoas diferentes, né? Mas que se respeitam e que têm
divergências, tem discussões, tem brigas, tem, gente. Mas nada a gente deixa levar para o lado pessoal. Vida que segue, separamos as situações quando tem que separar, né? Aprendemos com os nossos erros e não guardamos mágoa. Eu acho que isso é uma das coisas principais de um relacionamento, mesmo que ele seja, né, de sociedade ou até de casamento. Você precisa entender que são duas pessoas diferentes, que pensam diferentes, respeito e principalmente consideração. Isso faz toda a diferença. E tem, como eu dizia, tem uma característica que a gente acabou desenvolvendo ao longo desses anos, que é ser sincera. Sincera, se eu não gostar, eu não vou dormir com aquilo ali na cabeça. Falou, olha, você fez isso, eu não gostei. Você teve essa atitude, eu não aprovei. Isso daqui deveria ser assim. E ali a gente vai para a nossa sala de reunião, vai para o telefone, e a gente se acerta. Sempre foi assim, entendeu? E no final das contas, o amor e o respeito prevalece. E é dessa forma que a gente também conduz os nossos colaboradores. Porque não pensa que você, ao admitir uma pessoa, que ela não vai te levar problemas. Pelo contrário. Sabe o que eu penso quando eu admito uma pessoa nova? Que história ele está trazendo? Quais desafios ele vive? Quais situações nós vamos compartilhar? Porque a partir do momento que a gente conhecer isso daí, se nós pudermos ajudar, por que eu não vou ajudar? É o meu colaborador. Entende? São os nossos colaboradores. Então, a gente aprendeu a desenvolver essa característica de não guardar nada, mas resolver tudo. E isso tem uma palavra que define para mim. Isto cura. Cura. Porque às vezes você pode chegar para uma reunião, vir com os resultados, mas isso aqui passou do valor, não era isso que a gente tinha definido. Ela fala, daqui a pouco a gente, vamos almoçar? Vamos. Curou, gente, passou. A gente bota para fora tudo que tem que colocar. Vai no cliente, né? Resolve, faz, se coloca no lugar do cliente, uma essência que nós temos lá. Ontem eu cheguei e a Raquel, né, ela falou assim, Michele, você enviou uma proposta tão bonita para o cliente, a gente estava fazendo um consórcio, eu falei assim, sim, Raquel, é a nossa cultura, né, de se colocar no lugar do cliente. Quais palavras ele gostaria de escutar, de receber? Qual o direcionamento? Vai vender? Se coloca lá do outro lado da linha. Será que a resposta que eu estou dando para ele está completa? Eu posso incrementar? Enfim, gente, nós gostaríamos de deixar essa mensagem, porque nós falamos, então, dos temperamentos, nós falamos da história da Rúbia, com essa apólice de seguro de vida que trouxe toda a proteção da vida dela, e nós nos protegemos nossos colaboradores, eles também nos protegem. Ela acabou de citar o Tiago, mas nós temos vários exemplos. Mas o Tiago é interessante, porque é uma personalidade que ele acabou criando, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele faz coisas que ele nem precisa. Você sabia que o Tiago... Quantas vezes eu tô saindo, eu vejo o Tiago recolhendo o saquinho de lixo para colocar lá na frente, gente. Faz toda a diferença. Ele fecha a porta da empresa. O carinho de fechar a empresa, então, o carinho assim, de abrir a empresa, né, Michele? Nós não estamos falando aqui por aquilo que ele é pago para ser entregue. Lembra da minha característica lá? Entregar mais do que você é pago? São esses detalhes que chamam a atenção de um chefe, que podem fazer você ir longe. Às vezes não é nem o MBA que você quer fazer, não é nem aquele curso em Harvard, mas são é a capacidade de você amar, de você trabalhar, vestir a camisa, de você compreender o problema do cliente, entendeu? Então, foca nisso. E para completar aqui, finalizar, nós estamos assim, com 30 anos de mercado e vivendo um novo momento da Nafis Corretora. Ela está se renovando. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Será que essa sociedade vai continuar como está? Será que ela vai aumentar? Será que está vindo sócio novo por aí? Não sei. Será que a Nafis vai continuar tendo só uma unidade com seus 20 colaboradores e um pouquinho mais? Será que a Nafis vai se expandir? Será que vai ter alguma coisa a mais do que eu, Então Tá.Pod, que chegou esse mês para nós? O Então Tá.Pod, foi até bom você falar, porque ele é uma prestação de serviço. E nós mostramos isso com o 3º episódio hoje,
que nós gravamos a semana passada, né? Porque é gravado com a Patrícia. O terceiro episódio vale muito a pena você assistir, porque quem não precisa organizar ou aprimorar o jeito de cuidar das suas finanças? Não é verdade? E não só cuidar das suas finanças, né? Como a gente abordou aqui também, de cuidar dos funcionários para que eles tenham também saúde financeira para ajudar a gente a cuidar das nossas finanças. Verdade. Esses diferenciais, essas dicas que nós recebemos tão preciosas da Patrícia, que eu fiquei apaixonado, foi muito bom, viu, Patrícia? Verdade. Então vamos olhar ali para aquela câmera do meio, né? Para a gente poder terminar juntas dizendo o seguinte: esse é o pedaço da história de uma sociedade que deu certo. Vai continuar dando certo porque, independente de continuar juntas, separada, de chegar novos sócios, independente da NAFES virar franquia. Ui! Tô brincando, gente. A gente não sabe, tá? Não sabe. Independente do que vai acontecer, a vida é uma verdadeira sociedade. Você é sócio do seu marido. Você, na prática, é sócio dos seus filhos. E a vida é uma verdadeira sociedade. É isso que acontece, né? Uma verdadeira sociedade. Literalmente. Mas eu acho que com respeito, com amor, né, com cuidado, assim como nós fomos até hoje, uma sociedade, ela só dá certo com isso, né? Com respeito, com humildade, sabe? Com companheirismo, com ajuda mútua. E principalmente, Deus acima de tudo. Então, né, essa é uma marca que desde que eu conheci ela, eu também busco para minha vida, porque foi a maior herança, a única herança que a minha mãe me deixou foi a fé. E ela me fala: filha, você pode perder tudo, mas se você tiver fé, você se reconstrói quantas vezes você precisar. Então, a fé, cultive a fé. Eu não sei qual é o seu nível de espiritualidade. Busque ter um mentor espiritual. Busque ler a Bíblia. Busque manter o seu coração leve. Busque as coisas do alto. Vai à igreja. Porque essa é uma cultura que faz parte da nossa empresa. E nós não obrigamos ninguém a participar das nossas manhãs de oração. Eles vão porque gostam. Posso falar uma coisa para vocês que eu percebo? Quando você ora, são duas tarefas que principalmente a NET que leva isso adiante, porque nesses horários eu praticamente não estou na empresa. Comercial é rua. Duas tarefas, a oração e o elogio. Isso quebra a falta de... como é que fala? Você faz com que uma pessoa tenha maior compreensão pela outra no erro, na falha, se dedique a ensinar, a compartilhar melhor o que sabe. Sabe aquele negócio de fofocaiada, de conversa fiada, de ficar pelos cantos? A oração corta, entende? Então, busque orar, invista na sua fé. Essa pode ser, sim, a sua maior sociedade da vida. É verdade. E eu gosto muito de fazer essas orações da manhã, até porque isso foi direcionado por Deus, né? Para que seja feito sempre. E também porque eu leio muito a palavra de Deus e ouço muito sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu peço ao Senhor, que me chamou sempre muita atenção na Bíblia, é que quando você pede sabedoria a Deus, quando você pede discernimento a Ele, Ele te enche disso e aí você consegue transmitir isso para as outras pessoas e você consegue viver isso, sabe? Então você consegue ser uma pessoa melhor, porque muitas vezes as pessoas pedem riqueza, pedem até às vezes o mal para o outro, né? Mas quando você pede a Deus sabedoria, discernimento para você administrar o seu dia, para você administrar a sua família, a semana, isso aí, gente, é algo que, se o nosso Pai terrestre, quando a gente pede alguma coisa, Ele nos dá, você imagina o nosso Pai celestial que nos criou, entendeu? Então, peça sempre sabedoria a Deus, que você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer.
com essas bênçãos, a Nafis Corretora tem chegado a lugares que eu não imaginava. Nós temos recebido contato de pessoas que têm nos procurado com projetos, assim, que eu não sei, sem palavras, para poder descrever. E tudo isso é fruto de oração, é fruto de sociedade, é fruto de parceria, é fruto de dedicação dos nossos colaboradores. Tem uma turma nova de pessoas chegando para trabalhar na Nafis, de parceiros que também têm o perfil da Michele e da Ednete lá atrás, quando começaram. É verdade. Que querem constituir também sua própria carteira de clientes. Querem ser donos do seu próprio negócio. Você consegue perceber a virada de chave que tem acontecido conosco? Porque duas sócias que não são perfeitas resolveram se aceitar nas indiferenças, proteger uma outra, proteger os colaboradores e sentir essa proteção que vem deles e cuidar das adversidades. Você consegue perceber? Então, assim, a gente só queria deixar para você esse recado e até poder terminar esse encontro, se você concordar, com uma oração. Não é assim que a gente faz? É verdade. Os nossos projetos vão para o joelho, para oração. Eu ligo para a mãe da Nete, liga, ela já fala, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, já deu, aliás. Ela fala, já deu tudo certo. A minha mãe não é diferente. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, vocês vão fechar um contrato, Deus vai abençoar que essas empresas de vocês vão crescer. Tudo banhado em oração. Exatamente. E na vontade de Deus. Então, a gente tem um exército de anjos, de intercessores. Então, olha as mulheres da Bíblia, vê qual você se inspira, começa a ver o que ela fazia, faz igual, busca alguém que é referência, busca se aperfeiçoar, fica junto. E a palavra do momento, networking. Quem quer crescer está buscando networking. Onde está o seu networking? Será que você não está muito separado, muito sozinho, muito pequenininho? Enfim, gente, receba essa história nossa. Ou seja, toda uma trajetória. Nada foi fácil, nem para mim, nem para Michele. Mas eu acho que as duas histórias se encontraram no caminho por serem parecidas e fizeram toda a diferença. E hoje nós estamos aqui. Vencemos porque temos uma família abençoada, né? Porque temos filhos abençoados, porque temos um negócio que vai bem, graças a Deus, mas tudo fruto de muito trabalho e de muitas bênçãos do Senhor. E se você chegou até aqui conosco, o melhor que nós podemos fazer é orar por você, para que as bênçãos do Senhor sobrecaiam sobre a sua vida. Então, eu e a Nete, nós vamos dar as mãos, você recebe essas bênçãos, ela vai orar, eu vou orar, e nós vamos consagrar, finalizando com a oração que o próprio Cristo nos ensinou, né? Aqui no nosso estúdio tem várias pessoas, que essas bênçãos também possam recair sobre a vida, sobre a família deles. De cada um. Porque a gente não conseguiria levar esse podcast que tem o objetivo de ser uma prestação de serviço na sua vida. Uma utilidade pública. É uma forma da gente poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito para nós. E que os nossos clientes também. Porque se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Que possamos ser uma inspiração para vocês dentro da nossa simplicidade. Porque aqui vai ficar tudo sem filtro, viu? Verdade. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por esse 4º episódio nosso aqui, por tudo que nós falamos. Queremos, ó Pai, levar apenas uma experiência para que as pessoas possam sentir que elas podem sim vencer, que elas possam se espelhar naquilo que vai agregar na vida delas, de tudo aquilo que nós falamos aqui. E principalmente que elas possam colocar o Senhor acima de todas as coisas, porque é através do teu direcionamento, da tua sabedoria em nossas vidas, é que somos vencedores, porque tudo que temos, Senhor, temos para administrar, porque tudo pertence ao Senhor. Quando partimos dessa vida para outra, nada vamos levar. Por isso que eu digo que estamos aqui para administrar e queremos administrar da melhor forma possível e abençoar todos aqueles que estiverem direta ou indiretamente ligados a nós.
Muito obrigado pela vida da minha sócia. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, pelos nossos colaboradores, clientes, parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviços. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque cada um faz toda a diferença em nossas vidas com tudo aquilo que eles nos ajudam para chegarmos ao nosso objetivo. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, já te dando glória por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós já pedimos, Pai, agradecemos, porque sabemos que tudo é conforme a tua vontade no seu tempo. Eu não sei o que essa pessoa que está nos assistindo está te pedindo, mas o Senhor sabe, pois o Senhor sonda o mais íntimo do nosso ser. Então eu peço que o Senhor vá lá no âmago do coração dessa pessoa e dê a ela a confirmação da sua vontade na vida dela. E que 2023 seja um ano de virada de chave. Virada de chave nos sentimentos dela, na forma como ela enxerga as outras pessoas que ela precisa se relacionar, nas mudanças que ela precisa realizar na vida dela. Te entregamos as nossas famílias que aqui estamos, te entregamos esse estúdio da EnjoyCast que nos acolhe, te entregamos todo o projeto de vida, de trabalho e de futuro. No nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, cuida da sua fé, porque você cuidando dela, você vai cuidar de você e vai cuidar de tudo ao seu redor. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por confiar em nós e vamos juntos. E vamos juntas não, né? E então tá, ponto pode. A gente ainda vai se acostumar, né? Ainda não vi 4 episódios. E o que poderá vir para abril? Pode dar um spoiler? Você que sabe. Ai, meu Deus do céu. Já tem 4 pessoas maravilhosas que eu admiro. Já contribuíram com a nossa vida. Certamente vai trazer temas de transformação. E eu só quero te pedir uma coisa. Fica conosco. Fica conosco porque, gente de Deus, esse não é um projeto nosso, não. Não é um projeto da nossa sociedade. Mas é um projeto nosso, junto com vocês, tá? Então, abril nós estaremos juntas. Curte o nosso canal. Carinhosamente eu peço que você nos ajude a divulgar, porque nós precisamos de 1000 pessoas lá no canal do YouTube. Manda para sua família, manda os nossos episódios para quem você perceber que precisa daquele conteúdo. É de graça e é abundância na vida dele. Eu conto muito com esse apoio de vocês para a gente poder crescer essa prestação de serviço, tá bom? Tchau, tchau.